Irmãos e irmãs, hoje eu vou falar sobre uma dor invisível, mas que acontece. Existe um tipo de dor que não vem de algo que deu errado, mas de algo que parou antes de acontecer. Talvez você esteja sentindo exatamente isso. Você não caiu, você não quebrou publicamente, não foi exposta, também não passou vergonha, mas algo foi interrompido. Um relacionamento que parecia que estava indo bem, um projeto que tinha tudo para avançar, uma posição que parecia ser tão certa, uma fase que dava muitos sinais de continuidade. E de repente tudo foi retirado das suas mãos novamente. Não houve explicações claras, não houve fechamentos adequados, não houve lógica humana, apenas cessou, apenas acabou. E isso gera uma confusão profunda, porque quando algo quebra, depois de um erro, a mente até entende, mas quando algo é tirado antes que deu errado, a alma entra em conflito. E você começa a se perguntar se foi rejeição, se foi incompetência, ou se foi excesso, ou falta de excesso. Você começa a resistir a revisitar suas conversas, suas atitudes, suas palavras, tentando encontrar o ponto exato em que tudo desandou. Mas talvez não tenha desandado, talvez tenha sido interrompido por misericórdia de Deus. Mas nem tudo que Deus impede é porque você merece. Algumas coisas Ele impede porque você está merecendo coisa muito melhor, coisa mais segura. Na Bíblia existe uma história pouco lembrada, quando se fala de livramento antes de um colapso, mas ela é extremamente reveladora. É a história de Ló. Ló vivia em Sodoma, e Sodoma não caiu de um dia para o outro. Sodoma já estava corrompida, já estava doente, já estava condenada. Mas quem vivia dentro dela se acostumou. O perigo foi ficando normal, o ambiente foi sendo tolerado. E quando o juízo de Deus finalmente chegou, Deus não começou destruindo tudo, Ele começou retirando. Os anjos não discutiram com Ló se Sodoma ainda tinha algo bom. Eles não explicaram para Ló todos os detalhes. Eles foram muito claros e firmes. Sai daqui, agora. Ló hesitou, claro. A família de Ló hesitou, porque sair antes de um colapso dói mais do que sair depois dessa destruição. Depois ninguém vai questionar. Agora antes da destruição, o mundo vai dizer que foi exagero. E é exatamente assim na nossa vida. Deus muitas vezes te retira de ambientes, vínculos, fases que ainda parecem que estão de pé, mas que já estão espiritualmente condenados pelo Senhor. O colapso ainda não aconteceu no visível, mas já aconteceu no invisível. E Deus, que vê o fim desde o começo, não espera que tudo desmorone para te salvar depois nos escombros. Ele te tira antes. Só que sair antes machuca o ego, machuca o nosso emocional, machuca as nossas expectativas, porque você sai sem provas, sai sem validação, sai parecendo que está errada, e sai parecendo fraca, sai parecendo que é exagero, mas sai viva, inteira, preservada. E a esposa de Ló olhou para trás, porque para ela aquilo ainda parecia vida, ainda parecia casa, ainda parecia uma história. Mas o olhar para trás da mulher de Ló
revela que havia apego ao que Deus já havia condenado. E esse apego custou caro, porque quando Deus te tira de algo e você insiste em continuar emocionalmente ali, você paralisa o processo. Talvez você tenha sido retirado antes de uma relação que ainda não tinha explodido e te destruído, mas que já estava minando toda a sua identidade em Deus. Talvez Deus te tirou de uma função que ainda parecia estável, mas que iria te adoecer por dentro e por fora. Talvez Ele te separou de pessoas que ainda sorriam para você, mas que te drenavam espiritualmente. E hoje você sofre não porque você perdeu, mas porque ainda não consegue enxergar o livramento completo que Deus fez na sua vida. Você não foi rejeitada nem rejeitado. Você foi retirado antes que aquilo te destruísse de vez. Rejeição empurra para fora sem direção. Livramento te tira com um propósito específico, mesmo que doa. E quando Deus te retira antes de um colapso, Ele também te poupa de carregar cicatrizes desnecessárias. Ele poupa sua alma de traumas que não precisavam nem existir. Ele poupa a sua fé de rachaduras que poderiam ter sido evitadas. Porque tem dores que te fortalecem, mas tem dores que apenas te machucam mais e mais. E Deus não romantiza sofrimentos inúteis. Você não imagina o que teria acontecido se tivesse permanecido ali mais um pouco. Você não imagina as concessões que teria feito para continuar se mantendo ali. Você não imagina as coisas que teria que ter tolerado em nome do não perder aquilo. Você não imagina o quanto teria se diminuído para caber em lugares que já não te sustentavam mais. Mas Deus te tirou antes que você se perdesse, tentando ficar onde não cabia. E como Ló, você talvez saia confusa, desorientada, sem saber exatamente para onde ir. Mas perceba, Deus não pediu para Ló saber o seu destino, apenas para que Ló obedecesse e saísse logo. Direção vem depois de obedecer. Clareza vem depois do seu movimento. Paz vem depois da confiança em Deus. Existe um erro comum que cometemos, é achar que se Deus nos tirou, Ele nos rejeitou. Mas Deus não rejeita quem Ele protege. Ele não abandona quem Ele está preservando. Ele não descarta quem Ele está separando para Ele. E ser retirado antes de um colapso é sinal de cuidado profundo de Deus. Deus fez isso com José do Egito quando o retirou da casa de seus pais e de seus irmãos. Foi trágico, foi triste, mas foi necessário. E hoje você pode estar olhando para trás e estar pensando que tudo poderia ter sido tão diferente. Mas talvez, se você tivesse sido diferente, você não estaria inteira agora. Talvez você estaria tentando se reconstruir a partir de ruínas emocionais muito maiores. Talvez a sua fé estaria em frangalhos. E talvez sua identidade estaria diluída. Deus te salvou de um depois muito mais doloroso. E assim como Sodoma e Gomorra que caíram, aquilo que Deus te tirou também vai cair, com ou sem você lá. A diferença é que você não estaria no meio dos destroços. Por isso, não romantize o que Deus interrompeu. Não idealize o que Ele retirou de você. Não deseje voltar para lugares que Ele já te arrancou com força.
Se ele precisou te tirar sem muitas explicações, é porque explicar tudo faria você hesitar demais. E hoje, o convite não é entender tudo, é confiar mais. Porque quem Deus tira antes de um colapso, ele não abandona durante o caminho. Ele está conduzindo, ele está sustentando você, ele está redirecionando você. Pode parecer que você perdeu algo muito grande, mas na verdade você escapou de algo muito devastador. Você não foi rejeitado, rejeitada, você foi poupada, você foi preservada, você foi amada, amada em seus detalhes, acredite nisso. E isso, mesmo que esteja doendo agora, vai fazer sentido depois e você vai entender. Deus te ama, Jesus te ama. Sinta-se invadido por esse amor do Senhor a partir de hoje, porque foi livramento. Acredite. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.